Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o Eric Módulo e esse é o programa Eclésia, começando aqui ao vivo, como costume, toda terça-feira, aqui pela sua Rede Século XXI. A gente, nesse horário, costuma conversar sobre questões de catequese, de história da igreja, alguma coisa relacionada à doutrina da igreja, alguma curiosidade sobre a cultura católica como um todo, enfim, é um programa de catequese, um programa Eclésia. O Padre Guido Motinelli está aqui ao meu lado, que é o nosso comentarista oficial, na qual já dou boa noite. Bem-vindo, Padre Guido Motinelli. Boa noite, Érico. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Como é bom, mais uma vez, chegar aos vossos lares com tanta alegria e com a boa vontade de transmitir a palavra de Deus. Meu grande abraço lá em Criciúma, a família do Seu Adalberto e Dona Ladi Gambalonga, que não perde nenhum programa. E hoje, para os nossos queridos seminaristas, o Cleiton, o Odinei, o Rafael, o Juan, lá do nosso seminário de propedêutico de Bauru, que estão ligados ao nosso programa, é o pequenino Igor, é filho da Patrícia e do Diogo de Brasília, que estão sempre também eles acompanhando o Eclésia. Uma maneira de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a doutrina cristã, e como diz aquele antigo e sempre válido provérbio, quanto mais se conhece, mais se ama. É verdade. O Padre Guido mora em Bauru, na comunidade dos rogacionistas, na paróquia Nossa Senhora das Graças, que aliás está em festa, né? Que a gente está perto da festa de Nossa Senhora das Graças, que é dia 27, né? Se não me engano, Sim, é isso? Na verdade, os festejos já começaram. Certo. Nossa Senhora passou pelos vários bairros da paróquia com o título de peregrina. E tivemos domingo passado também o grandioso show da Rosa de Sarão. Ah, que a gente anunciou aqui, né? O pessoal Sim, da Rosa de sim, Sarão. sim. Aliás, foi bom o senhor falar, Padre Guido, na quarta-feira, o pessoal da banda Rosa de Sarão, também o cantor Tony Alisson e o cantor Patrécio Rocha, ou seja, amanhã, né, quarta-feira amanhã, estarão aqui na TV Século XXI, na Rede Século XXI, fazendo um grande show aqui, já que eles foram vencedores, alguns dos vencedores, destaques do Troféu Louvemos da edição 2015, então, banda Rosa de Sarão, Tony Alisson e cantor Patrécio Rocha, aqui na TV Século XXI. Você ainda dá tempo de vir para cá, ainda tem alguns ingressos, você liga para cá, no telefone que aparece no seu vídeo, liga para cá e pergunta como é que você faz para trocar o seu ingresso para vir aqui assistir amanhã. Porque domingo o Rosa de Sarão estava lá. Padre Gilson Maia estava contente ou não? Muito contente, sabe, com grande participação do povo. Aliás, hoje o Padre Gilson mandou, está sabendo qual é o tema que nós vamos tratar, mandou para ser sorteado um livro de sua autoria, e inclusive que ele colocou um título, não sei se ele estava ao par, mas o título se encontra exatamente dentro do livro que nós apresentaremos no nosso programa de hoje. Então já vamos contar logo, a gente já fala Sim. sobre o livro do Padre Gilson. É que o programa de hoje a gente vai comentar sobre especificamente um livro muito antigo, que foi escrito no ano 1441. E tem toda uma mística sobre esse livro, toda uma história interessante. E nós vamos contar toda essa história para vocês no programa de hoje, que é o livro A Imitação de Cristo. E é claro que a gente vai sortear no final do programa um desse exemplar da Imitação de Cristo. E aí o Padre Guido aproveitou, trouxe aqui para a gente também, para que a gente possa presentear nossos amigos telespectadores, o livro do Padre Gilson Maia. Então a gente vai sortear os dois. Por que ele disse que tem tudo a ver? Porque está aí na tela, ó. O livro Imitação de Cristo está ali, a gente está acompanhando, que é o tema do programa de hoje. E o livro do Padre Gilson Maia é O Jeito de Deus, que também tem tudo a ver com imitar Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exato, e estas palavras se encontram exatamente no livro da Imitação de Cristo, na quarta parte, né? Então, esses dois livros, o livro do Padre Gilson Maia, O Jeito de Deus, e também um exemplar do Imitação de Cristo, do autor Thomas de Kempis, que a gente vai falar bastante sobre ele no programa de hoje. No final do programa, a gente vai sortear para quem ligar, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp. A gente vai botar na nossa pequena urna aqui e fazer um sorteio no final do programa de um exemplar. Então, tem dois livros para serem presenteados no final do programa. Vamos conversar então, Padre Guido, sobre esse tema, A Imitação de Cristo. É um título forte, é um título muito tradicional na igreja, mas vamos conhecer toda essa história por trás desse livro. Começa a contar para a gente, Padre Guido, em que contexto surgiu na história esse livro, A Imitação de Cristo. Ok. Bom, gente, estamos na Idade Média, quando o mundo inteiro, digamos, se acordou para novos horizontes, novas descobertas. Certo. Foi inventada a bússola, que orientou a navegação,
foi inventado o astrolábio para medir as estrelas, foi inventada a pólvora, que revolucionou o sistema até de fazer as guerras, Sim. grandes viagens, grandes descobertas, foi inventado o papel, né, também, tudo naquela época. E a religião, graças também a essa descoberta, sobretudo do papel, começou também a meditar, a estudar, a refletir, e começavam a se apresentar novas teorias, digamos assim, de fé, né? No estudo, numa reflexão, numa crítica, numa condenação, Certo. num caminho paralelo, etc. É neste ambiente histórico religioso que nasce a figura deste homem, Tomás de Kempis, né? Ele era alemão, da cidade de Kempen, mas viveu também quase toda a sua vida na Holanda. Certo. E ele, desde jovem, sentiu uma grande atração para a vida religiosa. Você está vendo aqui uma pintura de Tomás de Kempis. Exato. Ele entrou no seminário dos monges agostinianos. Ah, então ele era agostiniano. Chegou a ser padre. Ele chegou a ser sacerdote, Certo. certo? E nesta congregação, e achou por bem, como se fosse uma inspiração que recebeu da parte do alto, diante de vários movimentos religiosos que começavam até a criticar ou a duvidar dos artigos de fé. Ele simplesmente, diríamos assim, pegou a caneta e começou a escrever uma sequência de reflexões não destinadas ao povo em geral, Certo. mas destinada ao clero, aos religiosos e às religiosas, para que pudesse manter sempre viva e acesa a chama da fé, conforme a doutrina manifestada e anunciada pelos apóstolos. Bom, esse padre agostiniano, chamado Tomás de Kempis, ele viveu num período, né, que, como o senhor está bem dizendo, conturbado, né? Mudanças, Sim. novas tecnologias, avanços, inclusive, descobertas marítimas, né, as grandes navegações desse período também, do século XV. E pouco tempo depois do Tomás de Kempis ter escrito esse livro Imitação de Cristo, porque ele foi escrito em 1441. Sim. A gente teve pouco tempo depois, no início do século XVI, a partir de 1517, a chamada Reforma Protestante, né? Aliás, já dedicamos um programa exclusivo aqui no programa Eclésia sobre a Reforma Protestante e também outro programa sobre a Contra-Reforma Católica, é um assunto interessante que está lá no nosso site disponível. Quer dizer, Padre Guido, se pouco tempo depois dele ter escrito esse livro, A Imitação de Cristo, ocorreu a Reforma Protestante, os ares dessa reforma já estavam presentes enquanto ele estava vivo, né, Padre Guido? Sim. Essas mudanças já estavam presentes naquela geração, né? Já estava presente naquela geração e se espalhava especialmente na Alemanha, na França, Holanda e também na Inglaterra. Certo. Foram os países que iniciaram, digamos assim, um movimento tristemente famoso, com o título de Reforma Protestante, e que anos depois, digamos assim, a Igreja Católica, numa reação, digamos, de massa, fez com que, através da Contra-Reforma, fossem definidos exatamente todos os artigos da nossa fé e os vários estatutos que definem o caminho da doutrina cristã. Ô, Padre Guido, repito, hein, a gente já fez um programa sobre a reforma e outro sobre a contra-reforma. A gente não vai entrar nesses pormenores, que o assunto ficaria um pouco longo. Acesse o nosso site, rs21.com.br, que é o portal da Rede Século XXI. Bastou clicar em programas, acha o programa Eclésia, todos os vídeos de todas as semanas do que a gente faz aqui, o Eclésia, fica disponível depois lá no nosso site. Você vai encontrar facilmente um programa sobre a Reforma Protestante e outro sobre a Contra-Reforma Católica. Mas, Padre Guido, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Sim. Tempos de crise, tempos de mudanças, mas os membros do clero, eles também tinham, vamos dizer assim, culpa no cartório? Tinha exageros da parte de alguns? Será que ali também não estava tendo alguns problemas, ou uma espécie de crise também no meio do clero, ou a crise estava fora da igreja só? Sim. Olha, te respondo, Érica, com palavras muito bem claras.
Uma das primeiras coisas que a reação católica fez com o Concílio de Trento foi aquela de instituir os seminários. Certo. Exatamente porque havia até padres não bem preparados e não com uma cultura teológica, digamos assim, na altura, e que infelizmente estavam criando problemas muito sérios. Inclusive, não é o tema, falamos já num dos nossos programas, até os padres que foram encarregados naquela época de divulgar a indulgência para poder construir a Basílica de São Pedro, não estavam devidamente preparados e sabemos a confusão que deu, né, até dentro da igreja, né? Mas vale a pena a gente gastar aqui um minutinho para o senhor explicar isso, porque a pergunta que é recorrente aqui, as pessoas sempre mandam para a gente. Durante a construção da Basílica de São Pedro, Papa Júlio II, a gente está dizendo que começou essa construção da Basílica de São Pedro, a igreja ofereceu indulgência, já explicamos muitas vezes o que é indulgência, a igreja recorre aos méritos de Cristo, que são eternos, para nos livrar da culpa temporal do pecado, que muitas vezes já pode ter sido perdoado na confissão. Sim. Mas a culpa temporal do pecado, a indulgência, que a igreja recorre aos méritos de Cristo para que nós possamos ser livres delas, seja aqui da terra ou até mesmo depois da morte. A igreja oferecia essa indulgência plenária para quem estava colaborando na construção da Basílica de São Pedro. Exato, né? A igreja fazendo uso do seu magistério, o Papa tem este poder, certo, né? Exatamente devido aos merecimentos de Jesus, de perdoar os castigos, digamos assim, temporais merecidos pelos pecados. Certo. Através desta contribuição e recebendo a indulgência, que é a remissão dos castigos, repito, temporais devido aos nossos pecados cometidos. E as pessoas, não entendendo bem direitinho este procedimento, achavam e confundiram o fato da indulgência como se fosse, desculpa a expressão, um mercado. Certo. A venda das indulgências, a tal ponto que na Alemanha tinha até um provérbio que dizia que a cada trocado que entrava no bolso do padre, uma alma saía do purgatório e ia para o céu. Isto virou até uma coisa muito vulgar e ridícula, que não batia com a realidade. Inclusive, naquele momento, um grande sacerdote, era professor, ele também, monge regular de Santo Agostinho, Martinho Lutero, ele se revoltou contra a igreja pela maneira como os padres estavam anunciando, digamos assim, a indulgência plenária para a construção da Basílica. E aí aconteceu a Reforma Protestante, que a gente já conhece. Então, uma coisa lendas, dificuldade de entendimento, falta de cultura do povo e de alguns membros do clero também, porque aí essa massa toda acabou acontecendo esses abusos por parte de alguns despreparados, que eram membros do clero, e a lenda ficou muito maior do que realmente o problema aconteceu, né, Padre Guido? Exato. E também é bom lembrar, mesmo que seja desagradável dizer isso, mas temos que respeitar a verdade, né? Que exatamente nesta época, até dentro da mesma Igreja Católica, havia uma grande confusão. Certo. Eu sou italiano. Naquela época, havia somente na Itália, o meu país, 5 papas ao mesmo tempo. A gente está falando daquele episódio conhecido como o Cisma do Ocidente? Do Ocidente, né? Não, aquele veio depois. Depois ainda? Veio ainda depois, que o Papa foi para a França. Avignon, né? Exato. Né? Havia 5 papas e cada um com o seu rebanho. O Concílio de Trento, uma das primeiras coisas que fez, acabou com os 5 papas, não reconhecendo nenhum deles como legítimo papa, e elegeu o outro verdadeiro papa. Pois é, em resumo, né, Padre Guido, tempos difíceis, né? Sim. Tempos de crise. Inclusive, esta aqui do cisma do Ocidente, que também teve um grande peso, porque por mais de 70 anos o Papa acabou ficando em Avignon, na França. O senhor se lembra exatamente o período? Eu não me recordo agora de cabeça. Parece 1307, 1377, uma coisa então foi assim. antes, né? Antes, Ô Bruno, confirma pra gente aí, por favor, aí, o grande cisma do Ocidente, ou também conhecido como Papado de Avignon. A data correta não me lembro agora. Exato. A gente já diz aqui para o nosso amigo telespectador. Ou seja, Padre Guido, muita gente estava meio confuso para saber ali aonde estava a doutrina correta católica, né? A quem recorrer,
já que tinha confusão até entre os papas, né? Qual é o papa legítimo, qual não é. Ou seja, não devia ser fácil ser católico nesse período. Né? E depois aconteceu que havia um papa em Roma e outro papa em Avignon, que foi chamado de antipapa. Inclusive, até hoje, no batistério, que é como uma igreja ao lado da Basílica Catedral de Florença, na Itália, há um túmulo belíssimo onde estão os restos mortais de Papa João XXIII, que não é o Papa Santo. É um antipapa. O antipapa que pegou o nome também ele de João com o número 23, Olha só. mas que não foi reconhecido como Papa legítimo. Mas quando ele veio falecer, ele fez questão de ser sepultado lá dentro. No episódio conhecido como o Papado de Avignon, que é o que o Padre Guido está explicando, né? O Papa saiu de Roma, foi morar na cidade de Avignon, na França. Aí começou um grande problema chamado Grande Cisma. Cisma é justamente quando rompe com a autoridade do Papa. O cisma do Ocidente é esse episódio conhecido como Papado de Avignon, porque começou a eleger um Papa em Roma, outro Papa em Avignon. Qual que era o válido? E aí outro terceiro ainda não, na verdade sou eu, um excomungando o outro, quer dizer, a coisa é complicada. Sim. Santa Catarina de Sena tem um grande papel nesse episódio, né, Padre Exato, Guido? Santa Catarina de Sena, que é padroeira da Itália, juntamente com São Francisco de Assis, ela recebeu uma aparição de Jesus e recebeu uma missão de ir até Avignon, na França, e convencer o Papa a voltar para Roma. E ela, com toda a sua humildade, sem nenhum preparo cultural, etc., conseguiu convencer o Papa a voltar para Roma. Logo em seguida, ele teve a celebração do Concílio de Constância, onde finalmente acabou tudo, dizendo que não existia mais o Avignon para um Papa, né? Isto é, mas somente Roma. E o Papa voltou definitivamente para Roma. Só para localizar aqui nossos amigos telespectadores, né? 1309 a 1377 foi o período aí o mais clássico do Papado de Avignon, conhecido como Papado de Avignon. Sim. Mas o problema todo também aconteceu de 1378 a 1417, onde ficou claro esse grande cisma, né? 1417. O livro, que é o tema do nosso programa de hoje, a chamada Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis, foi escrito em 1441. Sim. A Reforma Protestante, em 1517. Quer dizer, um grande período aí de dificuldades, crises mesmo complicadas, muita lenda sobre isso, como se a realidade já não fosse dura, ainda lendas e mentiras que são acrescentadas a isso, quer dizer, tempo difícil. Então, o que a gente fez aqui no primeiro bloco, um apanhado, né, sobre Sim. o período, em que contexto histórico que o Tomás de Kempis apareceu. E a partir agora do próximo bloco, a gente já vai para o intervalo, a partir do próximo bloco vamos entender qual é o conteúdo do livro Imitação de Cristo, né? Citava grandes problemas para a época, né? De que maneira Tomás de Kempis sugeriu que pudessem ser resolvidos, do ponto de vista espiritual, porque o livro A Imitação de Cristo é um livro de espiritualidade. Então o Padre Guido vai explicar para a gente certinho o contexto que a gente vai encontrar ali desse conteúdo e como ele é dividido, enfim. O tema é muito rico, vale a pena, não sai daí que a gente vai para o intervalo agora e já a gente continua com essa conversa de A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, e se isso ainda é atual e válido para os nossos dias. Não sai daí, a gente volta já.